Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício, dada a reação hipotética. E então nós temos aqui, ó, A mais B formando C mais D, tá? E as experiências abaixo determine a lei de velocidade para a reação. Pois muito bem, pessoal. Tá vendo que nós temos dois reagentes? Tendo dois reagentes, ele dando concentração de A, concentração de B e a velocidade, os valores, então a gente vai ter que ver se ela é de primeira, segunda, terceira ordem e assim por diante, de ordem zero, tá? Pessoal, então vamos escrever a expressão, né, de velocidade, que nós temos aqui, ó, velocidade é igual K, que é a nossa constante, vezes concentração de A. Nós não sabemos o expoente dele, porque ele tem valores, então fez experimento. Então, vezes concentração de B. Então, a gente vai ter que analisar os experimentos aqui e ir tirando eles de, né, o parâmetro de cada um. Então, pois muito bem. Eu escrevi a equação, a fórmula. Agora, a gente vai verificar os expoentes, que é a lei da velocidade. O quanto que cada concentração de cada reagente vai influenciar na velocidade, tá bom? Então vamos lá. Sempre partindo do experimento 1, né? Então, ó, nós temos o experimento 1. Nós temos concentração de A, 1 mol por litro. Concentração de B, 1 mol por litro. Velocidade inicial é 2, tá? Pois muito bem, tá vendo? Então, 1 mol de A e 1 mol de B, a velocidade é igual a 2. Ótimo. 2. Tá vendo que nós temos... Nós dobramos a concentração de A e mantivemos a concentração de B. O que aconteceu com a velocidade, pessoal? Ela não dobrou? Então vamos aqui, ó. Vamos analisar. Vamos escrever de outra cor. Tá vendo que aqui, ó, mantemos a de B, então a gente tem que analisar um parâmetro, que é a concentração de A e a velocidade. Aí a gente consegue ter essa divisão. Tá vendo aqui, ó? De 1 para 2, nós não dobramos, então foi vezes 2, certo? Então, dobramos a concentração de A, mantivemos a de B e o que aconteceu? Dobrou a velocidade, ou seja, não é proporcional. Se dobramos a concentração de 1, dobramos a velocidade. Não é proporcional? Dobrou. Ou seja, de primeira ordem. A gente analisa isso de primeira ordem. Por que, pessoal, de primeira ordem? É proporcional. Então, ou seja, então a gente vai colocar elevado a 1 o A. Por quê? Dobrou a concentração, dobrou a velocidade. Se a gente for analisar pela lógica, se a gente dobrar a quantidade de alguma coisa, não vai dobrar a velocidade também? Proporcionalmente? Só analisando isso, tá? Então, de A, dobramos a concentração, dobrou a velocidade. Então, primeira ordem, proporcional, tá? Vamos analisar então, ó. De 1 para 3 não dá para analisar muito bem. Por quê? Ó, de 1 para 3 eu tenho concentração de 1, que é A, e concentração de 1, que é B. Só que na experiência 3 nós temos o quê? Dobramos a concentração de A, que foi de 1 para 2, e também dobramos a de B. Apesar de que a velocidade, ó, 4, dá para a gente ter um parâmetro? Dá. Mas vamos analisar outra situação. Tá certo? Se nós mantermos a concentração de A, tá? Se nós mantermos a concentração de A em 2, no experimento 2 para o 3, a gente não manteve a concentração de A? Então, a nossa velocidade também se manteve, certo? Então, 4 seria 4, tá bom? Em questão da lógica que a gente fez de 1 para 2. Mantendo a concentração, nossa velocidade continua sendo 4. Só que olha o B aqui, ó. Ele não foi de 1 para 2. Então, o que é isso, pessoal? Tá vendo que nós dobramos a concentração de B? Ou seja, multiplicamos por 2. Sempre, ó, experimento 2 para o experimento 3. Dobramos, certo? Beleza? Positivo e operante. O que acontece aqui, pessoal? Se nós já mantivermos
a concentração dobrada de A automaticamente vai dobrar a velocidade. Então, ó, tá vendo que foi de 2 para 4? Beleza, então a concentração aqui, ó, no 2 a velocidade seria 4. Tá vendo que no experimento 3 mantivemos a concentração de A e dobramos a de B? O que aconteceu com a velocidade, pessoal? Nada. Ela manteve. Ela foi de 4 para 4. Então ela se manteve. Certo? Se manteve. Tá aí, ponto. Tá legal? Tá vendo que em relação a isso, pessoal, não alterou nada. E o que a gente pode falar quando a gente dobra a concentração de uma coisa e não altera a velocidade? A gente pode falar que é de ordem zero. A gente pode colocar um zerinho aqui. Por quê? Porque a concentração de B não influencia na reação. Ela não vai ditar as regras. Quem vai ditar as regras é A. Então, se a gente tiver ou mais ou menos de B, tanto faz. O que importa é A. Tá? Então tá, vamos analisar o seguinte agora. Tá vendo que... Vou fazer até de vermelho. Vamos pegar do experimento do 1, sempre, ó, do 1 para o 4. Tá vendo que nós fizemos o que com a concentração aqui, ó? Nós triplicamos, ou seja, multiplicamos por 3, não foi? E o que nós fizemos da concentração do B? Triplicamos também. Ou seja, se nós analisarmos apenas o A, se triplicarmos, e ela é de primeira ordem, se triplicarmos a concentração, a velocidade também vai triplicar, não vai? Ou seja, ó, ela foi de 2 para 6. Então, triplicamos, tá certo? Tá vendo que também triplicamos a B, mas ela não influenciou em nada. Por quê? Porque A tá triplicando. Olha aqui, ó, o próximo. Só para a gente fazer uma outra análise. Tá vendo que do experimento 4 para 5 mantivemos a concentração A e B, ela foi de 3 para 6. Dobramos. Não dobramos? E o que aconteceu com a velocidade? Se manteve novamente, ou seja, não influenciou em absolutamente nada. Então, como que vai ficar aqui, pessoal? Ó, a gente, qualquer número elevado a zero é 1. Então, qual que vai ser a minha lei da velocidade? Lei de velocidade vai ser V igual a K vezes concentração de A elevado a 1. Preciso representar o número 1? Não. Então, somente A, somente a concentração de A que vai fazer influência na reação. Certo, pessoal? Eu estendi um pouco mais a explicação justamente por conta disso. Eu coloquei com outras cores que eu acho que fica mais fácil a gente ir analisando de um para o outro. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, eu convido a você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 você ajuda a comunidade Exatamente a crescer grandemente. É claro que eu só tenho que agradecer todo o apoio e todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso o YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. E se você tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício em específico, é só colocar aí nos comentários que assim que eu visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá certo, pessoal? E não se esqueçam de se inscrever nos outros canais Exatamente. Tá aí na descrição do vídeo. Então, aquele abraço. Valeu!